Olá, seja bem-vindo ao canal Resistência. Continuaremos a analisar o livro do pastor da Assembleia de Deus, pastor Silas Daniel, o livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, ok? Quando este livro foi lançado, em 2017, alguns arminianos eufóricos diziam que este seria o livro demolidor do calvinismo, ok? Entretanto, quando você faz uma pesquisa mais acurada, você descobre que tem muitas informações inverídicas no livro, infelizmente, ok? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, eu gostaria de ler para vocês e vocês terem a consciência, vocês que são cristãos, sejam cristãos evangélicos ou cristãos reformados, a gravidade de praticar algumas coisas que são consideradas como pecado, alguns atos, né, que são considerados como pecado. Apocalipse capítulo 22, versículo 15 diz: ficarão de fora, ou seja, não entrarão no céu, os cães, os feiticeiros, os que se prostituem e os homicidas e também os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Percebeu a gravidade? Qualquer que ama e comete a mentira. Então, pequenas mentiras ou grandes mentiras, a grande questão é que ficarão de fora os que amam e cometem mentiras. A gravidade de mentir é algo assim devastador, ok? Eu gostaria de convidar você, que talvez seja novo neste canal, que você venha buscar na playlist deste canal. Já temos ali pelo menos 4 vídeos, uma série. Esta aqui é a sequência da série, mas um vídeo não tem muito a ver com o outro. Não há problema se você pegar a parte 3 ou pegar a parte 2, a parte 1. O importante é que eu estou dizendo para você que na playlist deste canal está lá a série que fala sobre este livro que estamos analisando. Então, o que você quis dizer com esse versículo de Apocalipse? Você quis dizer então que o pastor Silas Daniel é mentiroso? Olha, observe bem, quando nós vamos escrever um livro e quando nós nos detemos à pesquisa histórica, nós temos que ter um cuidado, um critério e longe de ser tendencioso para um lado ou para o outro. Por isso que o trabalho de uma apologética consistente, verdadeira, é você analisar imparcialmente a história e ver onde tal teólogo errou, onde é trazido fatos históricos sobre um autor que não condiz com a realidade, ok? Como foi feita a pesquisa do pastor Silas Daniel, não me pergunte, porque há 10 anos atrás, se você pegasse o livro dele, do mesmo autor, ok? O mesmo autor da Mecânica da Salvação, se você pegasse o livro A Sedução das Novas Teologias, tá? Um livro escrito em 2007, vamos ver aqui, conferir, 2007, esse aqui já foi escrito em 2017, ok? Se você pega do mesmo autor, existe aqui, principalmente na página 253, a questão do erro dos reformadores, ok? Você tem aqui um relato verdadeiro histórico sobre os reformadores. Eu não sei porquê, 10 anos depois, o mesmo autor tem relatos no livro A Mecânica da Salvação que são conflitantes. Muitos relatos, não todos, evidentemente, mas muitos relatos são conflitantes com a história. Então, teria que perguntar a ele o porquê que a pesquisa dele foi feita desta forma. Mas o autor,
né, o pastor Silas Daniel, ele se propõe na página 23 com um título que diz o seguinte: tentativas absurdas de lutar contra a eloquência dos dados históricos. Então existe uma tentativa absurda, né, de lutar contra os dados históricos. Uma certa acusação aos teólogos calvinistas de uma maneira velada, ok? Mas quando você começa a investigar o livro do pastor Silas Daniel, você encontra muitos problemas históricos. Esse que é a grande questão. Então, como eu dizia para vocês, se vocês consultarem a playlist deste canal, você vai ver que o capítulo 7 está sendo abordado. O capítulo 7 tem por títulos embates, ainda no século XVI, entre protestantes, monergistas e sinergistas. Então foram analisadas algumas questões, como a fórmula de concórdia, por exemplo, né? Foi analisado também a confissão belga, a confissão helvética, e foi apresentado alguns fatos. O título do livro, A Mecânica da Salvação, há uma exposição do pastor Franklin Ferreira que eu gostaria de colocar para vocês aí, que eu acho que é bem interessante. Diz Franklin Ferreira: o fato da expressão mecanismo da salvação e não mecânica ter sido citada por Lord Jones uma única vez na palestra O que é o evangélico em contraponto ao método da salvação é indiferente. Silas é livre para usar a expressão que lhe convier. A mim me parece que falar da livre graça de Deus é mais apropriado e bíblico. Diga-se de passagem, esta última expressão é encontrada de forma recorrente em vários dos sermões de John Wesley. Então, somente sobre essa questão do título, que não é tão importante, do livro do pastor Silas Daniel. Agora, se nós formos pesquisar sobre o livro do pastor Silas Daniel, nós já encontramos refutações às suas argumentações históricas. Ok, você pode chegar para mim e dizer: olha, eu não concordo com o monergismo, não concordo com o calvinismo, calvinismo é satanismo, é não sei o que, é do diabo. Não, você pode falar o que você quiser. Agora nós estamos falando da questão histórica, ok? Contra a história, nós não podemos dizer que eu não vou aceitar. Eu não aceito. Como você não aceita a história? Fica complicado. Então já existe refutações hoje, tá? Na internet, sobre partes do livro da Mecânica da Salvação. Basta somente você consultar, tá, essas escritas, essas refutações, se é que você verdadeiramente ama a verdade. Ok? Então, existe uma frase de um pastor luterano chamado Daniel Branco, que ele diz o seguinte: creio que o autor não teve má intenção com o seu texto, mas penso que ele deveria ter consultado ou citado pastores luteranos confessionais brasileiros sobre o tema. Para nós, luterano, o texto prejudica mais ainda a compreensão do luteranismo, o que já é tão desconhecido no meio evangélico. Ok? Então, existe também uma preocupação dos luteranos ao ler o livro do pastor Silas Daniel, ok? A Mecânica da Salvação. Então, não é uma questão somente dos calvinistas ou uma perseguição dos calvinistas. É uma questão de historicidade. Se você ama apologética, se você ama a verdade, se você anda integridade de fatos, as pessoas não buscam fatos. Eu quero fatos. Fatos. Não adianta se me mostrar isso, aquilo, aquele outro. Eu quero fatos. As pessoas não amam fatos? Pois bem, quando nós começamos a investigar o livro
do pastor Silas Daniel, eu não sei que pesquisas que ele fez. E uma mudança tão radical de quando ele escreveu A Sedução das Novas Teologias. Ok? Mas, nós analisamos então nos vídeos anteriores sobre a questão do capítulo 7 na página 217, 218, ok? E na página 219 existe mais algumas informações trazidas pelo pastor Silas Daniel, ok? Então ele comenta sobre a publicação da Bíblia King James, ok? Então, até mesmo na publicação de Bíblias se vê essa disputa. Os calvinistas publicaram a Bíblia de Genebra em 1560, que preocupa alguns protestantes ingleses de viés arminiano, por conter notas explicativas explícitas calvinistas em suas margens. Então, incomodava os arminianos ter notas explicativas calvinistas na Bíblia de Genebra. Ok? Então, em 611, foi lançada a Bíblia King James, sem notas explicativas por ordem direta do rei Tiago, que viveu de 1566 a 1525. Então nós temos aí a participação, segundo o autor da obra, de teólogos arminianos. O texto da King James, que contou com a participação de vários teólogos arminianos, acabaria se tornando um sucesso, estrondoso de popularidade. Olha, é assim, essa informação na página 219 do livro, até onde eu pesquisei, eu não sei quem são esses teólogos arminianos que ele se refere aqui. Ok? O texto de King James, que contou com a participação de vários teólogos arminianos, acabaria se tornando um sucesso estrondoso de popularidade. Até onde eu vi, até no inglês, eu não achei essa informação. Mas seria interessante se, de repente, eu estou equivocado, você pudesse consultar melhor, até para me refutar. Mas eu não encontrei essa informação de que a King James foi escrita por vários teólogos arminianos. Sinceramente, eu não encontrei essa informação. Então, existe muitas informações que estão no livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação, tá? Que são, assim, conflitantes com a história. Então, precisaria alguém verificar isso aí, o que está acontecendo. A pesquisa, que foi tão boa, a pesquisa de Silas Daniel no livro A Sedução das Novas Teologias, e está tão comprometida, né, com o erro aqui no livro A Mecânica da Salvação. Então deveria ser observado melhor essa pesquisa que foi realizada. Depois de uma leitura do livro de Silas Daniel, a gente começa a ver algumas histórias aqui que não batem com a realidade, tá? Então, só para dar um exemplo, na página, por exemplo, 39, é o mesmo problema do livro do David Hunt, que Amor é Este. Já tenho também aí uns 2 vídeos analisando um pouco, somente um pouco, é bem volumoso, o livro de David Hunt, que Amor é Este. Também tem vários problemas históricos no livro. Então, essas pesquisas que são feitas, elas não podem ser feitas de uma maneira tendenciosa. Elas têm que ser feitas de uma maneira imparcial. Porque senão a gente começa a trazer histórias que não aconteceram. Tá bom? Então, por exemplo, na página 39, que você pode consultar aí, deste livro, traz uma informação sobre os pais da igreja, né? E dizendo que eles ensinavam a graça preveniente, tão enaltecida hoje pelos teólogos arminianos. Acontece que você
não vai encontrar esse tipo de argumentação entre muitos pais da igreja. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na página 39. Ele chega a dizer o seguinte: Clemente, na sua primeira carta aos Coríntios, declara: a cada criatura humana a graça procura manifestar a intenção salvífica de Deus em maneiras circunstancialmente adequadas àquele indivíduo, pois a graça de Deus que traz salvação se manifestou a todos os homens. Ela nos ensina a dizer não à impiedade, às paixões mundanas e que a vivemos vidas autocontroladas, retas, santas, nesta presente era, enquanto esperamos esta abençoada esperança. A ninguém, nem mesmo ao infiel recalcitrante, Deus nega graça suficiente para a salvação. Então ele cita aqui um dos pais da igreja, Clemente, ok? Onde escreveu 1 Coríntios, capítulo 7, tá? Então, se nós formos ver o que Clemente escreveu, a gente vai perceber que não existe esse 7º capítulo aí da epístola de Clemente aos Coríntios. Eu vou deixar aqui, abaixo do vídeo, um link que você pode ir lá dar uma consultada. Tá bom? Até onde eu pesquisei e outras pessoas também envolvidas com a apologética reformada foram consultar, não acharam essa declaração de Clemente. Tá? É justamente o contrário. A citação da epístola aos Coríntios 7:4 nega o sinergismo, afirmando o sangue de Cristo. Inclusive está escrito: derramado pela nossa salvação, trouxe ao mundo a graça do arrependimento. Então precisaria ver aí que tipo de pesquisa que ele fez sobre Clemente de Roma, de 35 a 97. Tá bom? Outro argumento que nós podemos verificar é que na página 39 ele cita também o teólogo e historiador Roger Walson, que evidentemente é arminiano, ok? Então ele diz assim, ó, como destaca o teólogo e historiador Roger Walson, nos 2 primeiros capítulos deste seu tratado, Tertuliano afirma que a possibilidade de arrependimento que conduz à salvação é uma obra da graça de Deus. Ele se reporta à salvação como fruto do arrependimento semeado por Deus. Atribui a bênção da salvação integral e completamente à clemência de Deus e às boas ações, inclusive ao arrependimento, eles atribuem tanto à obra de Deus quanto à pessoa humana. Apesar de que no restante da obra de Tertuliano parecer ser bastante severo e até mesmo legalista, ele precisa ser lido à luz dos primeiros 2 capítulos, em que o autor atribui claramente toda a bondade e a misericórdia à causação final de Deus. Ok? Então, note bem, ele cita, né, Silas Daniel, o autor da obra, né, a mecânica da salvação. Ele cita Roger Walson, tá? Então, quando ele vai se referir a este pai africano que foi Tertuliano, o grande Tertuliano, né, nós percebemos o seguinte, que ele usa o livro como fonte Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, edição 2013 do historiador arminiano Roger Walson. Ok? Quando nós consultamos este livro, a Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, a única citação que o Sr. Roger Walson faz, quando apresenta Tertuliano, na realidade foi feita não para configurar alguma opinião explícita de Tertuliano, mas sim a opinião de John Wesley. Ok? Então você pode consultar a Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, página 300. Está escrito o seguinte: de acordo com Thomas Walden, erudito em Wesley, o fundador do metodismo seguiu as visões de Tertuliano, página 300. Tá?
Então, só que o assunto mencionado não é graça preveniente, tá bom? Mas são as visões de John Wesley e dos teólogos modernos do século XIX acerca da expiação. Ok? Então não há nenhuma citação das obras de Tertuliano nos moldes conforme está escrito aqui na página 39 do livro A Mecânica da Salvação. Tá? Tertuliano, ele em sua obra Contra Marcião, tá? É uma obra de Tertuliano, 3,14, tá? Você pode procurar, ele rejeita a graça preveniente, afirmando que a única graça que antecede a fé do homem é a graça da regeneração. Então, diz Tertuliano, a sua mão direita, diz ele, deve levá-lo maravilhosamente por diante até mesmo do poder da sua graça espiritual, em que o conhecimento de Cristo é trazido. Suas flechas são agudas, os seus preceitos pairam em todos os lugares, suas ameaças também e as persuasões do coração, penetrando e perfurando cada consciência. Não vemos em Tertuliano essas afirmações na página 39 sobre uma suposta graça preveniente. Okay? De momento, então, nós podemos parar por aqui, mas vamos dar continuidade à análise histórica do livro Arminianismo, a Mecânica da Salvação. E já percebemos que o livro tem vários problemas, ok? Se você não concordar com o que estamos afirmando, você pode deixar nos comentários aí abaixo. Você pode fazer as suas devidas refutações, ok? Eu percebo que está faltando uma pesquisa mais acurada no livro A Mecânica da Salvação. Isso traz graves problemas, porque a pessoa, quando ela confia numa obra, então ela está dizendo que a obra ela é totalmente confiável historicamente. Então, se a gente encontra vários problemas históricos, isso é muito grave. Tá bom? Bem, até o próximo vídeo. Deixe seus likes, seus comentários. Se quiser se inscrever neste canal, seja bem-vindo. E até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus.